A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite. Mais uma vez estamos chegando aí com palavras de paz e eu sou o pastor Reinaldo Rosário. Mais uma vez chego para levar a palavra de Deus até onde você se encontra, a sua casa, o local do seu trabalho, onde o Senhor Ele quer e deseja ter esse encontro com você. Então pega a palavra de Deus, já esteja neste momento tomando posse de todo o grande ensinamento que o Senhor nos trará nesta noite. Nós vamos hoje aprender no Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 21, vai ser onde nós vamos nos pautar, onde nós vamos estar nos baseando para aprender acerca da palavra do nosso Deus. Eu estou aqui compartilhando, convido a você também que pode, que deseja, estar compartilhando também, fazendo com que mais pessoas chegue ao pleno conhecimento da verdade, esteja conosco aprendendo acerca da palavra. É de suma importância, é muito necessário que venhamos estar aprendendo cada dia mais e mais com o Senhor, porque o próprio Senhor, Ele diz, conhecereis a verdade vos libertará. Prosseguir, em conhecer essa verdade é algo muito importante para nós que desejamos alcançar a graça, a misericórdia, o favor do nosso Pai, o favor do nosso Deus. E aí, quando nós aprendemos, quando nós tomamos posse da palavra, estou vendo aqui minha esposa já está aí presente, também a cooperadora Ju, também já está conosco, a evangelista Elisângela Aquino também já está conosco. Muito importante que todos vocês já estejam compartilhando, fazendo com que mais pessoas cheguem a esse momento de comunhão, esse momento de aprendizado, esse momento onde nos colocamos a confiar e acreditar no nosso Deus, no nosso Pai. Eu só estou acabando aqui de compartilhar, já vamos fazer a nossa leitura, já vamos tomar posse daquilo que o Senhor, o nosso Pai, deseja e quer nos ensinar. Pronto, compartilhei, já estou aqui pronto e apto a dividir com você do conhecimento, a dividir com você do grande momento de aprendizado acerca da palavra de Deus. E como eu disse, hoje está chegando também aí nossa querida Vicentina, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe. Tá brava comigo hoje, mas tudo bem. Diz que não vai falar, vai não, pai, hoje não, mas vamos ver se ela vai aguentar mesmo, Vamos ver se ela aguenta ficar sem falar isso, mas tudo bem. Vamos lá. Meu irmão Reginaldo também está chegando aí, para a glória de Deus. Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 21 em diante, vai ser onde nós vamos nos basear na leitura do Senhor. Está escrito assim, E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão e ele estava junto ao mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, vendo, prostrou-se aos seus pés. Conhecemos bem essa passagem, a qual o Senhor Jesus ele vai se prontificar a fazer uma grande obra, um grande milagre na vida de Jairo e da sua família. Muitas vezes a gente não entende o porquê passamos ou porquê enfrentamos certas circunstâncias e situações em nossa caminhada. É muito interessante quando nós passamos a confiar em Deus, quando nós passamos a acreditar no poder sobrenatural do Senhor, porque Jairo, ele era conhecedor da palavra até então, a Torá, ele tinha, vamos dizer, uma posição social e religiosa muito bem estruturada, as pessoas o viam como um homem realmente cheio de fé e de esperança, as pessoas tinham nele uma fé e uma esperança também por ele ser esse religioso, que ele tinha muito de Deus para compartilhar e distribuir com as pessoas. Portanto, Jairo, ele vai enfrentar um momento agora. Ele vai passar por uma situação que irá confrontar essa realidade. E é este o grande ponto do ensinamento de hoje. Quando Jairo ele passa por aquele momento de ver a sua filha doente, quando Jairo ele vê a sua casa enfrentando aquele temporal, aquela tempestade, aquele momento que parecia não ter fim, não acabar, Jairo ele pode ter questionado:
Mas, Senhor, por que isso? Por que essa situação me sobrevém? Por que minha filha adoeceu? Por que ninguém encontra o motivo, a causa? De uma forma, consequentemente, a cura. Ou seja, Jairo poderia ter vários tipos de pensamentos e de questionamento ao Senhor, a Deus. Porém, Jairo, ele se propõe a ir buscar Jesus. Ele se coloca a ir ao encontro de Jesus. O que faz Jairo entender, o que faz Jairo compreender que ele deveria buscar o Senhor? Ele deveria ir ao encontro, de Jesus, ao invés de ficar questionando, ao invés de ficar dizendo que aquela situação ela era uma situação insolúvel, uma situação complicada, uma situação difícil. Veja comigo, versículo de número 23. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos para que sare e viva. E ele diz mais: e foi com ele e seguiu uma grande multidão que o apertava. Então Jesus, ouvindo a petição, Jesus se colocando ali a ouvir, aquele lamento, aquela busca, a súplica de Jairo, ele passa a ir ao encontro, agora daquele momento que traria uma grande solução, uma grande, vamos dizer, mudança, uma transformação na vida de Jairo e também de toda a sua casa, de toda a sua família. Interessante um ponto aqui a ser observado. Por que Jairo ele vai até Jesus? Por que Jairo ele não usa a sua fé? Por que ele não ora a Deus? Mas por que ele vai até Jesus? Primeiro, porque Jairo ele precisava realmente reconhecer algumas coisas. E aquela situação que Jairo estava vivendo, a situação que ele passava na sua casa, no âmbito familiar, tudo aquilo que estava rodeando e que estava fazendo com que a sua família fosse afligida, era um processo de Deus. Era um momento onde Deus não estava tratando com a esposa de Jairo. Deus não estava tratando com a filha de Jairo. Deus não estava fazendo essas mulheres, a esposa como a filha, ou seja, essas duas pessoas serem experimentadas ou terem a sua fé provada. Irmão Saulo, seja muito bem-vindo, meu querido. Na verdade, Deus estava naquele momento trabalhando na vida de Saulo. Ou seja, Jairo, eu estou vendo aqui o irmão Saulo aqui, falei Saulo. Jairo, ele vai passar por aquele momento, irmão Saulo. Ele passa por aquele momento difícil, ele passa por tudo aquilo, porque a fé de Jairo era a fé que estava sendo provada. Era a fé dele que estava sendo, naquele momento, vamos dizer, provada por Deus. Ele precisava viver uma experiência, ele precisava viver um momento, ele tinha que viver aquele momento de provação para que ele ativasse uma fé sobrenatural, para que ele viesse a experimentar algo que ainda ele não havia experimentado. Ou seja, ele vai atrás de Jesus, mas Jesus tem que ir à sua casa. Jesus tem que levar todo aquele momento até a casa de Jairo. Não vai ser, vamos dizer assim, algo que Jesus vai liberar uma palavra como aquele homem, aquele centurião. Jesus falou para o centurião assim: pode ir porque o teu servo ele já está curado. Jesus poderia ter dito isso para Jairo. Jairo, vai embora. Hein, pastora Vera Souto? Evangelista Hilda, Jesus poderia ter dito: vai, Jairo, a tua filha já está curada, a sua filha ela já está completamente restabelecida de todo aquele mal. Mas não é isso que Jesus faz, porque Jairo, ele tinha que passar por aquele processo, ele tinha que experimentar algo novo da parte de Deus, e muitas vezes nós não estamos prontos e nem sequer preparados para viver este momento. Por isso Deus permite que âmbitos da nossa vida, ou seja, áreas da nossa vida sejam afligidas, ou até mesmo passe por um processo, às vezes, de tratamento, um processo de aperfeiçoamento da nossa fé. E quando Jairo, ele percebe que Jesus, ele está indo em direção à sua casa, ele muito se alegra, ele fica muito feliz,
E ele começa a ficar, vamos dizer assim, entusiasmado, porque o Senhor Jesus, a quem muitas pessoas diziam que era um impostor, o que era relatado em meio à questão religiosa, é que ele usava de um poder que não lhe pertencia, que ele não era tudo aquilo que as pessoas estavam dizendo. Só que Jairo, ele vai ver Jesus caminhando junto com ele para ir para a sua casa. Só que aí a adversidade, ela chega maior, em Alexandre Veras. A adversidade, ela chega. No momento em que Jesus está caminhando com Jairo, a gente vê a história daquela mulher do fluxo de sangue, que está sofrendo há 12 anos, e que com uma fé inabalável, determina tocar na orla da veste de Jesus e ser curada. Ela mostra que tem situações da nossa vida que nós passamos que requer de nós atitudes de fé. Ela não esperou por ninguém, ela não pediu que Jesus olhasse para ela não pediu que Jesus tocasse nela. Ela simplesmente falou que se dependesse dela, aquela situação mudaria. Se depender de mim, se depender de você, se nós realmente buscarmos a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, se nós decidirmos tocar em Jesus da maneira a qual possamos conseguir, até onde nós temos força para alcançar. Aquela mulher poderia alcançar a orla da veste. Ela não tinha mais força de caminhar de uma forma de pé. Ela só rastejava. Ela estava fraca, debilitada. Então ela conseguiu enxergar o lugar mais alto que ela poderia tocar em Jesus, era na orla da sua veste. E ela determinou: se eu me esforçar para tocar, ainda que seja na orla da veste de Jesus, eu creio que haverá virtude para me sarar. Eu serei curada. Eu serei uma pessoa completamente diferente. Então repare que aquela mulher, ela une as suas últimas forças e determina um ponto para que o milagre dela seja estabelecido. Jairo, ele está indo com Jesus. Jesus está caminhando com ele lado a lado para ir para a sua casa. A fé dele ainda não foi ativada. O pedido está sendo respondido. Mas ele tinha que crer que quando nós pedimos, quando nós falamos com Deus, quando o Senhor se prontifica a ir conosco, a minha fé é a ferramenta mais importante a qual o Senhor vai usar. Olha o que vai dizer aqui no versículo de número 30. E logo Jesus, conhecendo a virtude de si mesmo, tinha saído, voltou-se para a multidão e disse: quem me tocou? Quem tocou nas minhas vestes? E disseram os discípulos de Jesus: Senhor, a multidão te aperta e perguntas: quem me tocou? E ele, olhando ao redor para ver o que isso fizera, que Jesus sabia que havia saído dele virtude para curar. Então a mulher que o havia tocado, sabendo que algo havia acontecido com ela e já sentindo o seu corpo sarado, ela, sabendo o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se, irmã Filomena. Olha bem, e aproximou-se e prostrou-se diante dele, dizendo toda a verdade, abrindo o seu coração, contando tudo o que havia acontecido, provando para Jairo que o que ela desejara, o que ela havia determinado, do mesmo modo foi estabelecido. Ou seja, muitas vezes a gente teme, a gente fica com medo, a gente fica com o coração meio que pensativo ou frustrado por decepções, por situações que nos envolvem. Mas essa mulher nos ensina aqui, ela nos mostra, na verdade, que devemos confiar em Deus, que devemos acreditar no Senhor, que não podemos vacilar, que não podemos de maneira alguma deixar que a situação adversa, contrária, ela venha nos calar, ela venha nos imobilizar ou nos paralisar diante da fé, ainda que a situação se apresente como insolúvel. Temos que crer, temos que confiar no Senhor, pois afinal de contas, aquele processo não era pela mulher de Jairo, nem pela sua filha, era mais por ele. Ele precisava confiar mais no Senhor, ele precisava acreditar mais em Deus. Está chegando aí nossa querida Mary Gomides também. Muitas vezes nós estamos com a nossa fé abalada, nós estamos com a nossa fé paralisada, e a nossa fé precisa ser ativada. Então Deus permite que situações contrárias, situações adversas, situações que nos afligem, aconteçam na nossa caminhada, para que de modo venhamos então a ter uma fé agora alavancada,
uma fé agora avivada. E é isso que o Senhor queria. Maria José, a paz, seja muito bem-vinda. Então Deus está falando, Deus está mostrando de uma coisa simples. Ele vai fazer algo surreal na vida de Jairo e de toda a sua casa. Olha o versículo de número 33. Então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e lhe disse toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada desse teu mal. Nosso querido evangelista Erivelto também está conosco aí. A paz. Jesus falou assim: mulher, filha, a tua fé te salvou. Seja curada desse teu mal. Vai em paz. Ou seja, a fé proporcionou para aquela mulher o que ela precisava. O que eu estou buscando? Qual tem sido realmente a minha fé, a minha esperança? Em pastora Vera Souto. Muitas vezes nós necessitamos confiar em Deus. Nós necessitamos acreditar que aquilo que parece e se demonstra para nós ser impossível, vai ser possível mediante a aplicação da nossa fé. Alexandre Lima, paz, seja bem-vindo. Então Jairo, ele tinha que viver aquele momento, ele tinha que passar por aquela situação. Como muitos de nós temos que passar por aquilo que nós sofremos, por aquilo que estamos enfrentando, porque é um processo de Deus para aumentar a nossa fé, para nos ligar ainda mais a Ele. E Jairo, quando ele vê aquela mulher sendo curada pela fé dela, ele enche de esperança. Só que ao mesmo tempo que Jairo está cheio de fé, cheio de esperança, uma notícia ela chega para saquear a fé de Jairo, para abalar com Jairo de uma forma que ele ficaria assim movido, ele ficaria mexido com aquela notícia. Olha o que diz a palavra do Senhor. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga e disseram: a tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? Para que você incomoda Jesus? A tua filha morreu, a tua filha está morta. Viemos trazer a notícia. Viemos trazer para você que aquilo que você buscava, a resposta que você esperava, não cabe mais. Tudo se concluiu. E concluiu-se da maneira que você não esperava, do modo que você não aguardava. Ou seja, eles trouxeram para Jairo a palavra que ele não queria ouvir. Eles levaram diante de Jairo justamente a palavra que ele não queria escutar. Só que Jairo, no seu coração, ele temeu. No seu coração ele ficou chateado. No coração de Jairo, ele pode ter pensado: por que essa mulher, ela atrapalhou Jesus? Por que essa mulher, ela veio e fez Jesus parar? Quantos pensamentos não vieram e penetraram a mente de Jairo naquela hora? Quantas dúvidas surgiram naquele momento na cabeça de Jairo? Só que Jesus, conhecendo todos esses pensamentos, ele diz o seguinte, e Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. O que Jesus está dizendo para nós que estamos aqui agora, a um passo da nossa oração que vamos fazer? Não duvide, não temas, confia, creia somente, acredite, esteja sendo uma pessoa confiante no Senhor, uma pessoa que busque verdadeiramente em Deus. Eu não sei o que você está enfrentando, não faço ideia às vezes do que você está passando, mas Deus me usa para dizer para você: creia, confie. Júlio Marcondes, confie, acredite. Deus, Ele é poderoso, Ele é grandioso. Muitas vezes a gente precisa só acreditar em Deus, só confiar no Senhor. Muitas vezes Deus ele está esperando que nós venhamos depositar a nossa fé de uma forma, vamos dizer, irrevogável. Independente da circunstância, do momento, da ocasião ou da situação que surge, a nossa fé ela tem que ser uma fé inabalável, uma fé que não muda, que não oscila, uma fé que permaneça nos parâmetros de Deus. E Jairo, ele tinha que ter essa fé. E Jesus fala: não temas. Repita isso para você mesmo. Fala: eu não posso temer, eu não devo temer. É permanecer fiéis,
é permanecer ali convictos. E para concluir, olha o que ele vai dizer. Ele falou: não temas, crê somente. Então permitiu, não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhe: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele por ele ter falado, aquele jeito, daquela maneira, que ela estava dormindo. E tendo feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a menina pela mão, disse: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Olha que coisa maravilhosa. Jesus entra na casa, mas o processo não inicia dentro da casa, o processo inicia quando Jairo vai atrás de Jesus, quando ele toma a decisão de ir atrás de Jesus. Ali o processo começa, ali a obra inicia, ali o crescimento da fé de Jairo passa a acontecer. Que nós possamos ter essa mesma fé que Jairo, que nós possamos acreditar no nosso Deus de uma forma poderosa, de uma maneira gloriosa, e que nada venha nos abater, que nada venha nos paralisar, mas que possamos alcançar todos os grandes intentos que o nosso coração tem descansado realmente diante de Deus. Amém? Olha o que nós vamos fazer agora, vamos orar. Então feche os seus olhos, curva a tua cabeça, é momento de nós falarmos com o Pai. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, como é bom mais uma vez estarmos aqui orando, buscando, acreditando. Como é bom poder esboçar e expressar a nossa fé em Ti, acreditando que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que andam segundo o Seu decreto, que Te amam de verdade, que confiam e depositam no Senhor a sua confiança. Fala conosco, ó Deus. Fala conosco como o Senhor falou com Jairo. Diga para cada pessoa que comigo está orando: não temas, creia somente. Pois agindo o Senhor, ninguém invalidará a sua obra. Ela vai se concluir. Aquilo que o Senhor começou é fiel, Senhor, para concluir, para finalizar. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por isso eu creio, meu Pai, e posso descansar naquilo que tem nos prometido. Não importa o tempo, não importa a circunstância, não importa o meio ou a caminhada, o que nós estamos a enfrentar, pois o Senhor é muito mais poderoso. O Senhor conhece, sabe aonde é necessário trabalhar e agir. Então opera em favor dos teus filhos. Responda a oração e a súplica daqueles que clamam a Ti. Faça algo diferente acontecer, meu Pai. Muda toda a estratégia. Faça que todo momento difícil, toda situação de oposição que essa pessoa vive, todo momento difícil que essa pessoa atravessa, venha a ser cessado diante do Senhor. E como Jairo, que possamos ver no âmbito da nossa casa, no meio da nossa família, o trabalhar, o agir do Senhor, o trabalhar do Senhor em nossa casa, em nossa família, em nossas vidas. Que possamos dizer que o Senhor é aquele que tem nos dado a vitória, que toda a nossa confiança gerou em nós essa esperança, e consequentemente o milagre a qual esperávamos e desejávamos, e o Senhor operou, e o Senhor estabeleceu. Sim, o Senhor, o Deus de Israel, o Deus poderoso, o Deus que sabe honrar aqueles que te buscam, o Deus que trabalha em prol daqueles que em Ti confiam. Faça isso, ó Pai. Queremos Te agradecer por mais este sábado, a qual estivemos
diante do Senhor, executando a tua vontade, cumprindo o teu propósito. Louvamos ao Senhor e te bendizemos em agradecimento por todas as vitórias até aqui alcançadas. E já queremos te consagrar esse domingo no qual o Senhor será honrado, o teu nome será glorificado, e todas as coisas cooperarão verdadeiramente para o teu propósito, para que o teu decreto se conclua e se cumpra em cada uma de nossas vidas. Ah, meu Deus, como é bom saber que é aquele, o guarda de Israel, o poderoso, o grande El Shaddai, que por nós trabalha, que por nós está agindo, que é o nosso escudo e a nossa fortaleza. Obrigado, Deus, por tudo que tens feito, por tudo que és realmente para cada um de nós. Que o teu nome seja engrandecido, que o teu nome seja honrado em toda a terra. É o que nós te pedimos, Pai. E que assim, meu amado, seja feito na sua vida, seja feito na sua casa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Confie. Acredite, Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos, muito mais do que pensamos. Eu quero neste momento também agradecer a Deus. Eu quero neste momento louvar ao nome do Senhor pela vida da nossa querida evangelista Elisângela Aquino. Que Deus te conceda hoje, nesse dia maravilhoso que é o teu aniversário, todas as sortes de bênçãos. Que Deus multiplique sobre a tua vida a unção a qual o Espírito Santo tem derramado sobre o teu ministério. Que você cresça com o coração cheio e repleto do amor que excede todo o entendimento. Que seja sempre um instrumento valioso e poderoso nas mãos do nosso Deus. Que a bondade, a misericórdia do nosso Deus te cubram todos os dias da tua vida. É o que nós, em nome de Jesus, eu creio, desejamos de todo o nosso coração para você, minha filha. Que Deus te abençoe, que Deus te livre e que Deus te guarde debaixo das suas asas poderosas. Feliz aniversário, que Deus te abençoe muito. E a você que estava comigo até agora, muito obrigado pela sua companhia. Deus continue te guardando também, Deus continue te abençoando fortemente. Daqui a pouquinho, às 8 horas da manhã, temos mais uma ministração da Conferência Profética Família em Glória, onde eu vou trazer uma mensagem gloriosa da parte do Senhor para cada um de nós. Vou sim, vou embora sim, vou ficar não. Que Deus abençoe a todos. Forte abraço, gente. Que Deus ilumine e prospere o caminho de cada um de vocês. Até logo mais.